Aqui é a professora Sandra Mess. A nossa aula de hoje é sobre medidas padronizadas. Nela, vamos aprender que utilizamos diferentes tipos de medidas para medir massas, líquidos, distâncias, tamanho, tempo e temperatura. Unidades de medida de peso ou massa. Como posso fazer para medir a quantidade de açúcar que há nesse saco? Eu vou utilizar a medida quilograma, mais conhecida como quilo. O quilograma é formado por 1000 unidades menores, chamadas de grama. Normalmente, as medidas padronizadas são representadas por letras, por abreviações. O quilograma é representado pela abreviação kg e o grama é representado pela abreviação g. 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Também existem unidades de medida de massa maiores que o quilograma. A tonelada, por exemplo. 1 tonelada equivale a 1000 quilogramas. Unidades de medida de capacidade. Como faço para saber a quantidade de leite que há dentro desta caixa? A unidade de medida de capacidade mais utilizada é o litro. O litro é formado por 1000 partes menores, chamadas de mililitro. A abreviação para litro é a letra L e para mililitro as letras ml. 1 litro equivale a 1000 mililitros. Unidades de medida de tempo. A unidade de medida de tempo é a hora. A hora está dividida em 60 partes menores, que são os minutos. Cada minuto está dividido em 60 partes menores, que são os segundos. A abreviação para hora é a letra H. Para minutos, as letras M e N. E para segundos, a letra S. 1 hora equivale a 60 minutos. E 1 minuto equivale a 60 segundos. Unidades de medida de comprimento. Para medir comprimentos, eu utilizo o metro. O metro é formado por 100 partes menores, chamadas de centímetro. E cada centímetro é formado por 10 partes menores, chamadas de milímetro. A abreviação para metro é a letra M, para centímetro as letras cm e para milímetro as letras ml. 1 metro equivale a 100 centímetros e 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Também há unidades de medida padrão para comprimento maiores do que 1 metro. Por exemplo, o quilômetro representado pelas letras km. 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Unidades de medida de temperatura. Para medir a temperatura, normalmente eu uso um termômetro. Aqui no Brasil e em inúmeros outros países, são utilizados os graus Celsius, mas em alguns outros países do mundo, são utilizados os graus Fahrenheit. A abreviação para graus Celsius é este símbolo de grau com a letra C, e para graus Fahrenheit é este símbolo de grau com a letra F. Agora, vamos fazer alguns exercícios para consolidar a nossa aprendizagem. Qual unidade de medida padronizada usamos para medir massa? Se você respondeu quilo, você acertou. Qual unidade de medida padronizada usamos para medir líquidos? Quem respondeu litro, acertou. Qual unidade de medida padronizada usamos para medir comprimento? Se você respondeu metro, você acertou. Qual unidade de medida padronizada usamos para medir o tempo? E quem respondeu hora, acertou muito bem. Qual unidade de medida padronizada usamos para medir a temperatura aqui no Brasil? Isso mesmo, graus Celsius. Qual
significado de cada uma dessas abreviações das unidades de medida padronizadas de comprimento? Se você respondeu milímetro, centímetro, metro e quilômetro, você acertou. Qual o significado dessas abreviações das unidades de medida de capacidade de massa? Acertou quem respondeu litro, mililitro, quilograma e grama. E essas abreviações de tempo e temperatura, será que você sabe? Se você respondeu hora, minuto, segundo e graus Celsius, você acertou. Agora vamos terminar com uma rápida revisão. Para medir peso ou massa, nós utilizamos o quilo. Para medirmos o tempo, usamos a hora. Para medirmos líquidos, utilizamos o litro. Para medirmos comprimento, utilizamos o metro. E para medir temperatura, utilizamos os graus Celsius. Gostou da aula? Espero que sim. Eu fico por aqui e nós nos encontramos na nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!